Senhor, ao povo dessa noite. E vamos orar. Eu convido que a igreja se coloque até nesse momento. Nós vamos estar falando com o nosso Senhor. Também quero dar boa noite a todos aqueles que vão acompanhar a live. Que a bênção que estamos sentindo aqui, a palavra que será pregada, que possa também atingir o seu coração e que seja também bênção na sua vida. Vamos estar orando? Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais essa quarta-feira. Te agradeço, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui, Senhor. Que o nosso coração esteja alegre, exultante na tua presença. Que nosso coração seja um coração fértil, um coração como uma boa terra, para ouvir a tua palavra, Senhor. Para que a sua palavra entre em nosso coração como uma semente e que venha germinar através dos nossos atos. Que sintamos a sua presença, que sintamos a alegria diante da tua presença. Que estejamos com os nossos corações, Senhor, dando a ti toda a honra e todo o louvor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Deus. Tu és um Deus, Senhor, que está sentado acima dos querubins, mas a sua palavra também diz que o Senhor está com aquele que tem um coração contrito e abatido. Tu és aquele, Senhor, que ouve as nossas orações. Tu és aquele, Senhor, que é um Deus misericordioso. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Que tudo que fizermos, Senhor, seja para te agradar. Essa oração eu te faço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, graça e paz, você que começa a nos acompanhar por essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos situados na Vila dos Italianos, número 975. Irmãos, vamos louvar ao Senhor. Você se assentou, mas eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. E nós vamos cantar o hino de número 319, Abrigo Perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. O corpo é simples, diz que Deus me guardará, e ele é uma promessa de um Deus que guarda, de um Deus que zela. Então vamos louvar o Senhor, o hino de número 319, do nosso cantor cristão. Quero convidar nosso irmão Vinícius, e nós estaremos louvando ao Senhor com esse belo hino do nosso cantor cristão. Confiar
encontra-se no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Salmo de número 121. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. Salmo de número 121, do 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura alternada, dá para projetar isso? Ok? Eu estarei lendo o primeiro versículo, a igreja o segundo. Então eu vou pedir para que você não leia na sua Bíblia, mas leia ali onde o nosso irmão Vinícius está projetando. Diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4. Este não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à sua direita. Versículo de número 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Vamos todos repetir isso juntos? O versículo 1, Vinícius, que diz assim: vamos todos. Levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Ainda em pé, eu quero convidar você mais uma vez, e nós vamos louvar o Senhor com mais um hino do nosso cantor cristão, hino de número 322, Cristo valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem descer, Ele valerá. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, assim me valerá. Vamos agora certinho, né? Acho que eu errei agora na regência. Primeira, segunda e terceira estrofe. Vamos louvar o Senhor. Ele
cantávamos muito nas congregações, nas igrejas, que Cristo possa em todo momento nos valer. Irmãos, eu queria hoje, aqui na quarta-feira, na Universidade da Palavra, como também no domingo pela manhã, fazer um agradecimento às irmãs, irmã Dinéia, irmã Vilma, irmã Lúcia, diaconisa Marcela, com a ajuda da Maria, da Isabela e de outros jovens que participaram nas doações. Eu também agradeço irmãos que doaram os alimentos, mas ali na confecção do nosso segundo almoço, que foi no mês de fevereiro. Então foi uma bênção. Deus abençoe quem contribuiu, direto ou indiretamente. Acreditamos que vendemos na casa de praticamente 50 almoços, não é isso? Acho que foi. Não, foi 50, mais de 50, porque 54 almoços. Porque deram uma oferta de 10 almoços. Então foi 54 almoços. Então esse dinheiro vai ser utilizado, vocês já perceberam que a fachada está ficando pintada, um trabalho de excelência. Diácono Antônio tem supervisionado, tem cumprido o Ministério do Serviço do Diaconato, e ele tem acompanhado essa pintura. Então ali praticamente a fachada já está pronta, ficou bonita, o verde é um verde que não é chamativo, e também a combinação das cores, vale muito. Eu estava falando até um dia desse no domingo, pois a irmã Diné até falou sobre esse verde, e a combinação. E eu falei assim, uma igreja que é pintada com esse verde é a primeira igreja batista de Irajá. Se você for passar, você vai ver. Você tem kiwi com palha. E quando eu olhei, eu falei assim, poxa, como a igreja batista memorial é uma construção de estilo barroca, então vai ficar bonito, as colunas, tudo pintadinho. Então, posso dizer que pintou a primeira, a segunda e a terceira vez está sendo pintado à minha frente na igreja no mesmo tom. Então, eu quero agradecer às irmãs, aos jovens, aos irmãos que contribuíram. Nosso terceiro almoço vai acontecer no mês de abril. O último domingo de abril, nós estaremos realizando mais um almoço para que possamos arrecadar, pelo almoço beneficente, um valor que vai ser revertido para o aniversário da nossa igreja. E também eu gostaria muito de lembrar vocês que estão com o carnê, que aquilo que Deus gerar no coração de vocês estejam todo mês assim podendo contribuir para a honra e glória no nome do Senhor. Então nós vamos ver aí com as irmãs o que nós podemos executar para o próximo almoço, e acreditamos que tudo vai sair muito bem. Algumas pessoas que compraram o almoço comigo ou com a Marcela, eles ficaram um pouco surpresos. Por quê? Eles falaram assim, poxa, mas já 11 horas o almoço está pronto. Então foi uma coisa bem rápida. Um pastor me ligou, meio-dia em ponto, pastor de igreja, ele sabe, então almoço, então começa que horas? Meio-dia, pastor, gostaria de boas quentinhas aí. Eu falei, não, pastor, já acabou. Ele, que isso, mano? Que hora que começou isso? Eu falei, mano, acho que 11, 10 e alguma coisa já estava pronto, Já estava pronto. Algumas pessoas levaram aqui, eu levei almoço para alguns vizinhos, era 11 horas. Então, ele, poxa, o próximo, eu falei, você já deixa encomendado, que aí a gente separa aqui e leva para o irmão. Muitas pessoas elogiaram o almoço, falando que o almoço estava gostoso, e também uma coisa que é muito importante, a limpeza, a dedicação, mas uma coisa sem miserê, como diz a expressão, uma coisa sem miserê. O Isaías pesou e falou, caramba, tem 400 gramas de comida nessa quentinha.
Então é bastante o quê? Bastante comida. Então o Senhor tem nos abençoado, então vamos continuar também abençoando. Então vamos nos preparar para o mês de abril, onde nós estaremos realizando mais um almoço para a honra e glória do nome do Senhor. A finalidade desse almoço é nós conseguirmos executar até o final do ano, porque aí o que se precisa fazer de melhoria, de investimento para a vida da igreja não se torna tão oneroso, né, tão pesado. Então vamos conseguir desenvolver bem. Fala de coisa. Eu ia falar sobre a EBD que vai acontecer no mês de abril. Mas Igreja Batista, mês de abril é mês de Escola Bíblica Dominical. E aí eu falei com a seminarista Isabela se haveria condições de ela estar convidando alguns seminaristas para que eles pudessem estar conosco, fazendo o quê? Lecionando a Escola Bíblica Dominical. Então, nesse domingo, que é a abertura do mês de EBD, vai estar conosco o seminarista Marlon. Seminarista Marlon, ele é seminarista na Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Ele... Não, ele está em Vista Alegre. Marlon está em Vista Alegre. Na PIB de Vista Alegre, e ele vai estar conosco. Então, no segundo domingo, teremos também um seminarista que vai vir com a esposa, e eles vão também estar lecionando. O que eu gostaria de pedir aos irmãos? Eu gostaria de pedir aos irmãos a frequência dos amados. Esse mês de abril, além de ser um mês de Escola Bíblica Dominical, vai ser um mês muito desafiador para nós. Por quê? Porque nós queremos levar os irmãos a uma coisa muito importante. Primeiro sábado do mês de maio vai ser o aniversário de 52 anos da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Então é um sábado e de repente a igreja ela deixou de ficar familiarizada com programações sabatinas, né, de sábado. Então o que nós queremos? Nós queremos contar com a presença dos irmãos. Nós temos aqui, já convidamos um conjunto, que é um conjunto preso da Primeira Igreja Batista de Vila Rosalinho, São João de Meriti. Esse conjunto é composto por 8 pessoas. Eles vão estar aqui louvando ao Senhor e o pastor Marcos Félix vai estar pregando. Então, é muito ruim para o pastor, é muito ruim para uma igreja, quando você convida pessoas para estarem no culto e a pessoa vem e às vezes os membros da comunidade de fé não estão o quê? Presentes. Então eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, um engajamento na questão da sua presença e também uma coisa muito fundamental, ter pessoas visitando. Nós estamos conosco com o nosso querido Ricardo, Deus abençoe a tua vida, Ricardo, convidado ali do irmão Jorge, da irmã Sandra. Então, no culto de quarta-feira, isso também é importante. Então, nós gostaríamos que no aniversário da igreja, você também não estivesse medindo esforços para estar convidando uma pessoa, um familiar, ao aniversário da igreja. Vamos lá, vamos assistir o culto de celebração, vai começar às 19h30 e mais tardar 9h10, 9h15, então o quê? Terminando. E aí nós vamos celebrar os 52 anos na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Irmãos, antes de lermos o texto da palavra do Senhor, é um culto também de oração, e eu gostaria nesse momento de fretar a palavra. Se você tem um pedido de oração ou um agradecimento, você pode fazer, porque logo em seguida nós vamos estar orando. Algum pedido de oração, algum agradecimento? Irmã Nelly, pode falar, meu irmão? Eu fui para Israel, Israel. orando para a minha vista. Hoje eu passei o dia no hospital, tenho 5 anos para fazer, e estão esperando o data para fazer. E hoje a doutora falou que está na minha lista, que está errado na minha lista, que é glaucoma. Então, eu vou ficar no tratamento. Então, olha por isso. Vamos orar pela vida da nossa mãe Irene, e
também pelo seu irmão Israel. Tive a oportunidade de conhecer o Israel, irmão da irmã Irene. Vamos orar. Irmã Sandra. Estou com a Marisa. Amém. Ela fez mais uma cirurgia, é isso? Retirada de pedras dos rins. Segunda já ainda vai fazer uma piscina. Vamos orar. Vamos orar sim. Há outro pedido? Fala, irmão Márcio. Vamos estar orando. Daniele. Vamos estar orando. Há outro pedido, um agradecimento. Irmã Silvia. Tânia. Vamos orar. Há outro pedido. Mãe Ginéia. Amém. Há outro pedido? O agradecimento? Jorge? Pela vida do Ricardinho, para que Deus possa estar tendo uma porta de Deus. Amém. Vamos orar sim. Há outro pedido? O agradecimento? Agradecimento pelo aniversário dos Areias, que nós não tivemos. Amém. Amém. Se não há, irmã Vera, não me ouviu. Orando pela Santa Irmã Vera. Que eles não forem em pé, vamos, antes de orar, abrir nossos cenários, no hino de número 324, refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar, a sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. Louvemos ao Senhor, hino de número 324 do nosso cantor cristão. Venha ver.
provavelmente muitos não podem estar lembrando, mas nós vamos colocar o pedido da nossa irmã Eli, que pediu pelo seu irmão, pela sua saúde, também o pedido da nossa irmã Sandra, né, que pede pela sua cunhada, o pedido do Jorge por uma porta de trabalho para o Ricardo, o pedido da irmã Ginéia, uma causa que precisa ser resolvida, o pedido também da irmã Márcia, que colocou, e o pedido da nossa querida irmã Vera, que pede pela sua saúde. A Márcia colocou uma pessoa, não foi? Daniela. Foi Daniela para orar por ela. Esqueci de alguém? Irmã Silvia está na cirurgia, não é isso? Mas pediu para uma pessoa, né? Pela prima, então nós vamos orar. Irmã, vem cá orar, colocando esses pedidos diante do altar do Senhor. Irmã, ele vai estar orando nesse momento. Oremos. Pai de amor, primeiro, Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor está sempre conosco, nos fortalecendo. Amém. Glória a Deus. O Senhor nunca nos deixa só, Pai. Muito obrigado, porque nós temos sempre a tua companhia. Pai, agora eu quero te entregar nas tuas mãos, Pai, todos os pedidos que foram feitos. Vamos na tua mão, Pai, a vida da cunhada da Sandra. Abençoa o seu saúde que é preciso, abre porta de emprego, que o rapaz tem que dar pediu, e para outros países, de repente, possa estar precisando, abre as portas, Pai, para que possamos, Pai, estar sempre, Pai, na tua presença, agradecendo, Pai, nós te agradecemos sempre, Pai, que tu és o nosso Deus. Pai, toma a vida beijinha nas tuas mãos, abençoa, Pai, essa causa dela. O Senhor sabe, Pai, como isso tem preocupado a sua mulher. Toma ela nas tuas mãos, Pai, ajuda ela nessa causa. Toma também a irmã dela, abençoa a saúde da irmã dela, cuida dela, Pai, supra a necessidade da tua filha, abençoa o marido dela, toda a família dela. Mas eu vou te entregar também nas tuas mãos, Pai, ajuda bem ela, que eu quero, Pai, na cabeça, que o Senhor esteja em cabeça. Guardando ela com a tua verdade. Toma aquela jovem nas tuas mãos, Pai, que ela venha surpreender. Sim, Deus. E que ela venha, Pai, se agradecer a cada dia. Aleluia. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu sei que tem mais pedidos, mas depois que eu morrer, mas não se esquece de nada. Os pedidos que você quiser. E aqueles que nem foi feito, Pai, tem coisas que nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. Então, toma na tua mão, toma a vida de Israel nas tuas mãos. Pai, faz uma metanoia na vida dele, Pai. Amém. E ele possa, Pai, ser alcançado pelo teu Espírito Santo. Toma minha vida nas tuas mãos. Pai, se eu for o céu do Senhor, e se eu for tantas pessoas, Jesus me falou muitas vezes, e mais uma vez eu creio, que vai ser um motivo para eu poder estar te agradecendo. Vai dar testemunho sobre ti em minha vida mais uma vez. Aleluia. Pai, fica conosco. Alguém que não está frente. Eu te peço e agradeço porque eu dou meus pecados e não pecado na tua luz que me direita para sempre. Amém. Querido, você pode se assentar e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 22 até o versículo de número 35. Antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, eu queria falar algo com vocês que tem tudo a ver com o que nós vamos pregar nessa noite, que nós vamos ver o teor da palavra do Senhor. O maior problema quando nós nos encontramos em aperto, nós bem sabemos que são as precipitações.
O que muitas vezes nós podemos fazer que futuramente eu e você, por termos agido precipitadamente, nos tornamos refém disso. O pior é quando ainda nós nos encontramos em aperto e a nossa precipitação, ela se desenvolve levando eu e você vivemos um reflexo que não é um reflexo físico, que não é um reflexo material, mas que muitas vezes se torna um reflexo espiritual. O reflexo espiritual na vida de um cristão é pior do que o reflexo físico ou mesmo de ordem financeira. Vamos recapitular e vamos entender. Vocês lembram que, certa ocasião, o cronista ele diz que houve uma fome em Israel. E Davi foi consultar o Senhor para saber por que havia fome em Israel. E quando Davi consultou o Senhor, Davi descobriu que existia uma terminologia dentro da perspectiva judaica, que é a prática da injustiça. E eles chamavam isso de culpa de sangue. E Davi descobriu que havia algo que tinha sido feito injustamente, derramando sangue de quem não era merecedor de ter o seu sangue derramado. E o que Davi descobriu? Davi descobriu que quando o povo de Israel ele sai do deserto, e eles vêm conquistando tudo, e já adentram após a morte de Moisés, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, e eles, por estarem sendo portadores de conquista, o que aconteceu? Os povos tinham medo. E o texto de Josué, no capítulo de número 9, diz que existia um povo chamado Gibeonitas. E os Gibeonitas se disfarçaram, levaram roda roto, pão velho, roupa velha, e chegaram e disseram que era um povo distante e queriam fazer aliança com quem? Com Israel. E o que aconteceu? Fizeram aliança sem pedir consentimento a Deus. E já viu uma coisa? Mentira tem perna o quê? Força. E descobriram que aquele povo não era nada distante, era seus o quê? Vizinhos. Eles fizeram uma artimanha para que o povo de Israel acreditasse que eles eram um povo que veio de um lugar longe, um povo carente, e eles queriam ser o quê? Ajudados, estarem unidos, estarem vivendo junto com Israel. Quando descobriram que os gibeonitas eram um povo vizinho, eles quiseram matar os gibeonitas. Porém, Deus falou assim: não, vocês não podem fazer isso. Porque vocês fizeram consentimento ou aliança com os gibeonitas, vocês fizeram aliança com os gibeonitas sem me pedir o quê? Consentimento. Há uma penalidade então para os gibeonitas. Eles serão eternamente tiradores de água e rachadores de leite. Quando agora há uma monarquia em Israel, o primeiro rei é Saul, da tribo de Benjamim. E Saul, pelo zelo, diz a palavra que ele matou quem? Os gibeonitas. E matando os gibeonitas, o que Saul fez? Ele infringiu um acordo, um decreto, uma ordem divina. Segunda coisa, ele não poderia ter matado os gibeonitas, porque os gibeonitas não estavam fazendo o quê? Nada. Então Davi entende que aquela fome era justamente sobre o seu reino por causa de uma precipitação que levou o povo, levou a nação cortar ou quebrar o quê? Um acordo divino. E aí você vê literalmente que houve um peso o quê? Espiritual. Não é diferente, mais uma vez, de uma outra precipitação. E aí essa nós precisamos ter muito cuidado. Porque existem precipitações que nós vamos viver, que traz peso espiritual, que nós praticamos por desconhecer o quê? A palavra. Se Davi tivesse conhecimento
conhecimento da palavra, ou melhor, se Saul tivesse conhecimento da palavra, ele não iria matar quem? Os gibeonitas. Mas existem ações precipitadas que não é o conhecimento ou desconhecimento da palavra que nos leva a isso, mas é quando muitas vezes somos incitados por Satanás. E quando nós somos incitados por Satanás, nós vamos agir precipitadamente. Querem entender? Davi agora é rei. A conquista, a história geográfica bíblica diz que Israel cresceu, mas cresceu tanto no tempo da monarquia, sob o domínio de quem? De Davi. Sobre o rei Davi, sobre o monarca. E existe uma coisa, né? Muitas das vezes, quando você se torna detentor de poder, você tem por finalidade viver síndromes. E uma das síndromes é o quê? O orgulho, a altivez, a prepotência. Porque você acredita que aquilo está acontecendo por causa dos seus o quê? Méritos. Aconteceu isso com Davi. Davi estava sendo abençoado de tal forma que ele esqueceu que aquele que estava abençoando ele é o Senhor. Vocês entendem isso porque vê que ele adultera. Vocês entendem isso quando vocês veem que ele causa homicídio. E vocês entendem isso quando ele se precipita a contar quem? A nação. O cronista diz que tendo o diabo incitado o coração de quem? De Davi. Davi contou o povo. Mas pastor, ele não podia ter contado o povo? Podia. Porém, para que ele contasse o povo, ele precisava lembrar o que Deus ensinou a Moisés ainda no deserto. Todas as vezes que vocês fizerem o recenseamento da contagem do povo, de 21 anos para cima, tem que trazer uma oferta para o tabernáculo. O que Deus queria estar ensinando? Quando você contar o povo, você está reconhecendo que quem tem dado o crescimento é quem? Sou eu. Davi não fez nada disso. Davi voltou e falou: desde Berseba até Dan, conta ao povo. E Joabe, que era o comandante, primo de Davi, ainda é desobediente, porque ele diz assim: meu senhor, o senhor sabe que isso vai trazer problema para nós. E Davi, mesmo assim, na precipitação, com um coração que estava sendo incentivado pelo seu orgulho, o que ele fez? Contou o povo. E quando Davi conta ao povo, o que vai acontecer? Uma sentença divina. De peso que? Espiritual. Quando Deus vira para Davi e diz que ele cometeu loucura, e existe penalidade, existem sanções. Ou você quer que eu te entregue os seus inimigos, ou você quer cair na mão do Senhor. Davi, por ser cônsul de entendimento, ele diz assim: é melhor cair na mão do Senhor, porque o Senhor é o quê? Misericordioso. E vem uma praga sobre quem? Sobre a nação. Ao ponto que Davi se humilha, o anjo guarda a espada e ele vai na direção da eira de um jebuseu chamado Araúna. Essa eira, que era desse jebuseu chamado Araúna, é o mesmo monte que Abraão levou Isaac para ser o quê? Sacrificado. É o mesmo lugar onde Salomão depois vai construir o quê? O grande templo. É o mesmo lugar onde está a Mesquita Dourada. E você vê em muitas reportagens, né? Onde se criou uma mesquita muçulmana. E Davi, quando chega, ele chega para o jebuseu e diz assim: qual é o preço que você quer por essa eira? E ele diz: meu senhor tem boi, tem lenha, e eu não quero nada, é por Senhor Deus. Então não, eu não posso oferecer sacrifício ao Senhor que não tenha o quê? Preço. Davi faz o quê? Ele compra a eira, mas ele compra a eira entendendo que aqueles que foram contados, eles deveriam de 21 anos para cima trazer uma oferta para a tenda da congregação, para a manutenção,
para reconhecimento da bondade de Deus. Então, os estudiosos dizem que o valor que ele paga pela eira é o valor que é no somatório daqueles que foram o quê? Contados. E Deus apaziguou. Então, o que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é sobre precipitações que geram penalidades na nossa vida, de cunho ou de valor ou com aspecto de peso espiritual. Vamos entender então a palavra do Senhor? 1 Samuel, capítulo de número 25, verso de número 22. Olha o que Davi diz: faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. Se eu deixar amanhecer um só sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se para a terra. Não fecha sua Bíblia, não. Nós estamos diante de um texto que relata que, certa ocasião, Davi mandou alguns dos seus soldados, alguns dos seus guerreiros, a um homem chamado Nabal. A Bíblia diz em 1 Samuel que Nabal era um homem rico. E o que eles pediram? Eles pediram a Nabal alimento, pediram a Nabal comida. E Nabal vira para esses soldados ou esses guerreiros de Davi, e ele vai dizer simplesmente assim: eu não vou dar nada para vocês. Até porque, quando Davi ele começa a fugir de Saul, você vai aprender uma coisa muito interessante. 1 Samuel, capítulo de número 22. Saul está perseguindo, Mical desce ele por uma corda ou por um sol, ele foge, ele tenta encontrar abrigo, não consegue. E aonde que ele vai se refugiar? Ele vai se refugiar na caverna, em Adulão. E diz o texto da palavra de Deus que quando Davi estava em Adulão, se juntou a ele homens, e vários homens, que naquele aspecto, naquele tempo, eram considerados homens vadios. Você vai entender por que era homem vadio. Davi está fugindo de quem? De Saul. Quem é inimigo de Davi? Saul. Todo mundo sabia então que Davi, por fugir de Saul, a ideia traria o quê? Ele está o quê? Me fugiu a palavra, quando uma pessoa. Caramba, não adianta. Você foge a palavra. Quando Davi foge de Saul, traz a ideia de que ele está se rebelando contra Davi, contra Saul. Então, alguns que eram vadios, o que fazem? Vamos juntar quem? Davi. Davi não é benquisto, está sendo perseguido pelo rei, a guarda real está perseguindo Davi, Saul quer matá-lo. Então Davi também começa a ser visto como um homem vadio. E se junta a eles, a Bíblia diz, homens amargurados de quê? De espírito. Em outra realidade, dentro do contexto social que nós dizemos, nós estamos dizendo que se ajuntaram a Davi homens marginalizados, homens que eram o oposto da sociedade. E Davi faz sobre o que eles? Uma hierarquia e se torna capitão daqueles. Então todos olhavam os homens de Davi como sendo homens o quê? Conquistos. Então Nabal, ele chega e ele diz assim, vamos conjecturar, eu não vou alimentar nenhum vadio. Eu não vou alimentar homens que estão se rebelando contra quem? O rei. Só que quando levam isso para Davi vai ficar chateado porque no tempo que Davi estava vivendo essa circunstância, e aonde Nabal levava o seu gado, Davi nunca permitiu que fosse roubado o quê? Nada. Ele era um homem à margem de uma sociedade nesse período
porque está sendo perseguido por Saul, mas ele tinha a honradez, ele tinha a hombridade de não saquear, de não roubar nada de quem? De ninguém. Isso traz indignação a quem? A Davi. E Davi diz assim, que ora dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía, versículo 21, no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por quê? Por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre o quê? Dentre os filhos. Davi, quando é informado da postura de Nabal, ele diz o seguinte: poxa, no deserto a gente nunca roubou nada dele. Em outras palavras, nós até protegíamos o que era dele, e ele não podia dar para nós alimento. Então, aprove Deus que esse se tornou inimigo de Davi. Então, Davi diz assim, se prepara, porque nós vamos voltar a Nabal e vamos o quê? Matar todos do sexo masculino. Olha o perigo da precipitação. Porque provavelmente você pode estar dizendo assim, mas pastor, no contexto cultural vivido por Davi, isso é uma coisa normal. Normal por quê? Quem era dono do lugar? Não era Nabal? Ele dá ou ele não dá, se ele o quê? Quiser ou não quiser dar. Então a precipitação começa disso aí. Quando nós começamos a entender de maneira equivocada a postura, a decisão, muitas vezes tomada por outro. E aí eu vou te falar uma coisa essencial. Abigail. Abigail é o exemplo de uma mulher sábia. Abigail é o exemplo de uma mulher prudente. Quando dizem para Abigail qual foi a postura de Nabal, ela se apressa, manda preparar o jumento. Olha o que o texto diz. Versículo de número 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou os pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre quem? Sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e outras palavras da tua o quê? Serva. Não te importe, ó meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o significado do seu nome, isso ele é Nabal, e o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor, que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a sua alma, foste impelido de derramar sangue e de vingar nas tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. A postura de Abigail é interessante, porque quando informam para Abigail que Nabal recusou dar alimento aos servos, aos guerreiros de Davi, ela se apressa e ela vai ao encontro e ela diz assim: meu Senhor, a postura de Nabal já mostra quem ele é, a loucura que ele participa, o posicionamento, a característica de tipo como sendo um filho de Belial, um filho de outro Senhor. Mas meu Senhor, não derrame o sangue de Nabal. Ela vai pedir a Davi para que o sangue de Nabal não seja derramado. Irmãos, vamos esquecer agora o contexto cultural e vamos entender com a mente divina. Eu preciso agora levar você a uma recapitular. Eu preciso levar você para que você possa estar recapitulando.
E o que eu quero dizer? Davi, ele é ungido rei, ele é perseguido, mas o que Deus quer ensinar a Davi é uma perspectiva de processo. Sabe por que nós agimos precipitadamente? É porque muitas vezes nós não estamos atento aos processos de vida. O que Deus está trabalhando na tua vida. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 anos? Não. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a 3 horas? Não. Mas pode ser que antes de dar 3 horas ou antes de dar 5 anos, você pode tomar decisões que vão trazer sobre a tua vida peso espiritual. E essas decisões vão repercutir na sua vida, não é no presente, mas no futuro. O que Deus está querendo levar Davi é um aprendizado. Por isso que eu acredito, e aí eu quero espiritualizar, porque somos cristãos, que Abigail nesse momento é como um anjo do Senhor na vida de Davi. Davi está cheio de ira. A ira nos leva a agir o quê? Precipitadamente. E Abigail se apressa como um bom anjo do Senhor. Mas sabe qual é a vantagem de Davi? É que muitas vezes nós não conseguimos ter a mesma percepção que ele. Pode ser que alguém chegue e dê para você um bom conselho, e você faça ouvido de quê? De mercador, e você tome a postura ou a decisão que está gerada no seu quê? Coração. Quando Abigail vai na direção, levando jumento, levando alimento, óleo de vinho, falando, meu Senhor, não leve em conta. O que Davi faz? Ele para aí, ouve. Ele ouve. Mas por que ele ouve? Porque Abigail vai falar uma coisa muito clara para Davi, que ele vai ter compreensão. Que sejam mortos os inimigos de Davi. Mas tem uma coisa. Davi, para matar todo o sexo masculino, ele também estaria matando inocentes que não fizeram o quê? Nada. E aí olha o que Abigail vai falar. Versículo de número 28. Pegou a projeção da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Olha só, como é que Abigail está. Ela está ali numa dimensão que quem tem ouvidos espirituais vão entender. Ela chega para Davi e reconhece que Deus ia fazer algo extraordinário por quem? Com ele. Casa firme. Ela está dizendo assim, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus começou a realizar, vai se dar na tua vida se você entender o quê? O processo. Se você entender o que Deus está fazendo, casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor, e não se ache mal em ti, por todos os teus o quê? Por todos os teus dias. Davi, tu só terá casa firme se não houver aos olhos do Senhor quem te mal. Você está entendendo? Se ele mata Abigail, até podemos dizer que é uma justificativa, porque Abigail mata Nabal, podemos dizer que é uma justificativa. Qual? Nabal não quis dar o quê? Alimento. Ele guardou o gado, então Nabal pagou o bem com o quê? Com o mal. Mas os inocentes, isso iria trazer uma consequência de peso o quê? Espiritual. E muitas vezes, irmãos, o diabo está agindo assim na vida de quem? Das pessoas. Porque ele só faz nós estarmos enxergando aquilo que os nossos olhos querem o quê? Enxergar. Eu vou matar Nabal, eu vou matar todo o sexo masculino, porque ele não quis dar alimento aos meus o quê? Soldados, meus homens. Então Abigail, como um anjo do Senhor, vai a Davi. E o que ela coloca? Davi, meu Senhor, não haja o quê? Precipitadamente. Porque se teu reino for firmado,
você terá uma injustiça praticada diante de quem? Do Senhor. E quem leva vantagem com isso? O diabo. Olha o que o salmista no Salmo de número 24, versículo de número 4, ele vai dizer. Salmo 24, 4. Aquele que é limpo o quê? De mãos e puro de quê? Que não entrega sua alma e nem jura, esse pode estar diante de quem? Sim. Se Davi mata aqueles homens, ele teve a sua mão limpa diante de Deus, ele estaria com o coração puro diante de Deus, ele estaria entregando a sua alma ao quê? A vaidade, ao orgulho, a prepotência. Eu vou matar Nabal, eu vou matar todo do sexo masculino, porque ele tem pagado o bem com o quê? Com o mal. Então, se você não entender o processo divino, se você não entender que nas pequenas coisas Deus está trabalhando em você, você vai agir precipitadamente, trazendo sobre a tua vida sanções, penalidades que têm peso que espiritual. Mas não acaba aí. O versículo de número 30 diz: e há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue, e sem causa vieste o quê? Tinha necessidade de ele matar Nabal? Tinha necessidade de ele matar os homens do sexo masculino? Você entende por que eu estou falando que Abigail é como um anjo de Deus? Como aquele que está alertando, como alguém que está dizendo assim: não faça o quê? Isso. Não venha agir dessa forma. Não se posicione assim. Meu querido, minha querida, existem precipitações que nós vamos tomar, que pode doer no bolso, pode doer no corpo, mas não vai trazer peso o quê? Espiritual. Carro quebrou? Por que o carro quebrou? Porque eu escutei um barulho da mocinete. E se a mocinética está batendo, significa que chegou o tempo de quê? De trocar. Só que eu fui teimoso. Fui viajar para Saquarema. Ela quebrou aonde? Em Saquarema. Em vez de eu gastar 300, eu vou gastar o quê? 2.000. Pensa onde? Você só não estou em Saquarema, ou melhor, em São Pedro da Aldeia, porque você não deu ouvido a uma coisa que estava acontecendo, e você se precipitou, tomou uma decisão, a tua postura e foi, quebrou. Só que você vai consertar, e vai passar, e você vai tirar aprendizado. Mas quando são consequências de peso espiritual, é complicado. É complicado demais. Davi, em certa ocasião, ele subiu ao terraço e ele viu uma mulher bonita. As pessoas dizem uma coisa que é muito verdade, né? O pecado de Davi, o erro não só foi dele, o erro também foi de Betseba. Por quê? Ela incitou Davi também a cobiçar. Para que ela vai tomar banho se ela sabe que tem homem que dá o quê? A espreita olhando. E Davi foi, mandou chamá-la, e ele mentiu, porque ele pergunta assim: quem é essa mulher? Ele sabia quem era a mulher. A mulher era neta de Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi. O contexto cultural diz que ele ainda sabia mais, por quê? Porque ela era uma palaciana. Você sabe o que eram os palacianos? Eram as pessoas que tinham acesso às festas do palácio. Tu acha que foi a primeira vez que ele viu o Betseba? Conversa fiada, ele mentiu. E aí o que ele fez? Ele pecou. Teve ou não teve consequência de peso espiritual? Tu não vai morrer. Não. Você entendeu? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um
Espírito trabalhar. Salmo de número 51. Salmo de número 32, né? Quando ele também fala, né? Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, o pecado é coberto. O diabo não vai trazer e falar, ele é um adulto, não, se arrependeu e eu perdoei. Mas vocês lembram o que Natan também disse a ele? O mal não se apartará do quê? Da tua casa. O que tu fez à espreita, teu filho vai fazer à luz do quê? Do dia. Qual o conselho que deram a Absalão? Quer se tornar odiado do teu irmão? Do teu pai? Sim. Deita-te com as concubinas dele para que todos vejam a luz do dia. O mal se apartou da casa de Davi. Vocês lembram o que Absalão fez com Tamar? Vocês lembram o que Absalão fez? Isso são consequências de peso o quê? Espiritual. Eu quero dizer para você, quando você age precipitadamente, se houver consequência de cunho físico, a mocinética quebrou, você consertou, perdeu 2.000, mas depois você vai novamente o quê? Recuperar. Você vai recuperar. Isso vai trazer desgraça dentro da tua casa? Não. Pô, pastor, trouxe sim, por quê? Nesse mesmo dia começou o ovo frito. Glória a Deus, você tinha ovo para comer. Mas quando é peso espiritual, o irmão mata o outro, o filho traz vergonha para o pai, você vê degradações. Por quê? Porque a tua precipitação, que fez com que você agisse contrário à vontade divina, deu condições do diabo fazer de você o seu quê? Refém. O seu refém. Porque tem uma coisa, irmãos. O diabo ele não é poderoso de maneira nenhuma, mas ele tem algumas condições muito amplas e real, porque ele sabe, se Deus disse para não comer da árvore da ciência do mal, porque no dia que comer, você terá os seus olhos abertos, e tendo os olhos abertos, serão conhecedores do bem e do mal. Então entrou o pecado. O que ele fez? Ele sabe que o imperativo divino, a ordem divina é não coma. Ele leva a pessoa a comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque ele sabe, se a pessoa desobedecer, vai deixar de fazer a vontade de Deus, vai fazer o que? A minha vontade. O que eu estou dizendo para você? A Bíblia fala sobre algumas coisas, como por exemplo, não adulterarás. Por quê? Eu visito a maldição do filho até ter um pai, até a terceira e quarta, o quê? Ele sabe, quem adultera da condição para quem mente, trazendo o quê? Maldição. Por quê? Porque Deus falou isso. Ele trabalha no que Deus o quê? Fala. O que está escrito. Vocês lembram na tentação? O que Jesus falou? Está escrito. E ele falou, mas também está escrito. E aos teus anos tu dará ordem ao teu respeito. Aí Jesus diz, mas também está escrito que nem só de pão o quê? Você está entendendo? O que são as consequências de peso espiritual? As pessoas estão se tornando aprisionadas, não é porque o diabo tem poder. As pessoas estão se tornando aprisionadas simplesmente porque eles estão infligindo uma ordem divina. E se há o infligir de uma ordem divina, a consequência dessa é o quê? Infração. Se pecares, o que diz? Que o pecado separa o homem de quem? Então ele leva o homem ao quê? Ao pecado. Ele leva o homem a viver consequências espirituais para que o homem se torne refém das suas o quê? Consequências. Porém, Abigail é um instrumento de Deus na vida de Davi. Porque Abigail sabe o que é Davi? Conselho. Se você não quer agir precipitadamente, para que não venha peso espiritual na sua vida, receba conselho divino. Age ou viva de acordo com aquilo que Deus quer que você esteja vivendo. E aí você não vai se tornar refém. E aí as obras das trevas, elas serão completamente destruídas do quê? Da tua. Eu costumo dizer uma coisa bem lógica. O diabo é um grande cineasta. E sabe quem são os protagonistas dos filmes dele? Somos nós.
Somos nós. Eles só criam um enredo. Quem dá o show é quem? Que nessa noite, meus irmãos, nós não venhamos agir precipitadamente. Não haja precipitadamente no físico, não haja precipitadamente em argumentos que vão trazer sobre a tua vida peso espiritual. E você, quando vive essas situações, você percebe literalmente o que é a ação do adversário. Certa ocasião eu veio com um amigo, ele falou que estaria separando-se da mulher dele. E eu disse o seguinte para ele: meu irmão, não faça isso. Ele é evangélico, não faça isso. Não faça. Não dá. Separou. Um dia desse ele virou para mim e falou assim: aquela vez que você falou para mim não separar, e você me falou algumas coisas, tudo daquilo que você falou está o quê? A condição. Eu disse para ele assim: você tem um filho, você quer ver o seu filho bem, ele precisa da figura paterna, então não deixa para casa. O filho desembolou, o filho caiu, fazendo nada de errado, mas ele disse assim: se meu filho estivesse comigo, com a minha ex-esposa, ele não estaria fazendo o quê? Você entende que isso é um peso espiritual? Pode pegar a vida de qualquer pessoa que entrou no relacionamento e se separou. Como é que estão os filhos? Estão tudo o quê? Pode pegar qualquer pessoa que não tem uma figura materna e paterna. Como é que eles estão? Porque isso são consequências de peso espiritual. Que nessa noite o Senhor, poderosamente em Jesus, esteja nos levando a termos ouvidos como teve Davi, mas que o Senhor também possa estar nos levando a ouvir o conselho de Abigail, e que Abigail seja um exemplo do conselho que o Espírito Santo de Deus quer dar a cada um de nós. Então, em outras palavras, que nós possamos ouvir com os nossos ouvidos a voz de quem? Do Espírito Santo. E assim nós devemos trilhar um caminho próspero e um caminho abençoado. Amém? Vamos colocar em pé. Queremos agradecer você que nos acompanhou por essa live. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Queremos agradecer ao irmão Ricardo. Volta outras vezes, Ricardo. Foi bom ter você aqui. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos pedir que o Senhor esteja nos dando discernimento, que nós possamos estar com a nossa vida diante do teu altar, que nós possamos ver os grilhões das trevas sendo quebrados sobre a vida de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, que o nome de Jesus possa ser glorificado, que a igreja possa externar a mensagem da salvação, e que nós possamos tirar das garras do pecado homens e mulheres que se tornaram cativos. Pedimos que o Senhor nos leve sobre a graça, sobre a tua paz, e continue nos abençoando. Tenha uma noite de sono tranquilo. Te oramos crendo agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você pode se assentar. Orando silenciosamente, estamos encerrando o culto da